Porquê é que não consegues que os trabalhadores utilizem APIs? Tens esta situação na tua organização? Vês continuamente trabalhadores sem APIs? Já não sabes que argumentos utilizar? Queres saber mais sobre os equipamentos de proteção individual? Então, ao longo deste vídeo vou partilhar estratégias para proteger melhor os teus trabalhadores e trabalhadoras da exposição a agentes químicos perigosos. O meu nome é Mayra Romão, especialista em Química Industrial e Segurança e Saúde no Trabalho, e ajudo os responsáveis e as responsáveis pelos trabalhadores e trabalhadoras a estarem informados relativamente aos perigos e riscos e a trabalharem em segurança. Vamos então iniciar, que é a minha partilha. A chave do sucesso é assegurar que nos locais de trabalho a exposição aos agentes químicos não constitui um risco para a segurança e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Primeiro, tem de haver uma correta avaliação dos riscos, com a identificação clara dos locais de trabalho, dos trabalhadores, das suas características e as das tarefas onde se aplicam os equipamentos de proteção individual. A avaliação de riscos tem que considerar os princípios gerais da prevenção, o qual refere que deve haver a priorização das medidas de proteção coletiva em relação às medidas de proteção individual. Por isso, temos de considerar os equipamentos de proteção individual como a última opção a tomar. Temos de ver todas as outras situações. Vamos então começar aqui com algumas das estratégias que tu podes introduzir na tua organização. Primeiro, como proceder à correta seleção dos equipamentos de proteção individual, que aqui vou passar a designar EPIs. A avaliação de riscos deve especificar quais as características necessárias que o EPI deve ter para determinar o cenário de exposição a que o trabalhador está exposto, as tarefas, as características e preferências individuais do trabalhador. Aconselho-te que verifiques as fichas de dados de segurança na secção relativa ao controle de exposição e proteção individual e a contactar, para reforçares mais esta informação, deves contactar um fornecedor especializado em equipamentos de proteção individual, os EPIs, certo? Pronto. Depois, outra fase muito importante é informação dos trabalhadores e das trabalhadoras. É muito importante. Quando da fase de acolhimento, na fase de entrega dos equipamentos de proteção individual, deve ser feita a informação e a formação para a correta utilização dos EPIs e para os trabalhadores terem consciência e utilizarem de forma responsável os EPIs. Relativamente à escolha dos EPIs, não deve partir de cima para baixo, não deve ser o gestor ou o responsável da equipa a escolher os EPIs. Deve ser feita uma escolha na horizontal, isto é, tendo em conta também as opções dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, uma sugestão que eu normalmente dou é escolheres um grupo piloto, não é? Se calhar aqui os mais reivindicativos, por assim dizer, não é? E dares durante 2 semanas, por exemplo, disponibilizares, por exemplo, no caso das máscaras, no caso de luvas, no caso de fardamento ou de botas ou sapatos de segurança, determinados os 3 EPIs que vocês gostavam de adquirir para a organização. Gostavam, isto é, que mais se adequam para a prevenção do risco que vocês identificaram na vossa organização. E então, neste grupo piloto, eles vão utilizar esses EPIs, porque são eles efetivamente que têm que utilizar no seu dia-a-dia, e então eles vão ter de utilizar e fazer uma avaliação em termos de conforto, principalmente, em termos de aplicabilidade e de segurança. E colocar este grupo piloto a escolher qual é destes 3 EPIs, destes 3 equipamentos, qual é o que mais gostaram e o mais funcional e mais prático para a sua diária, para a sua jornada de trabalho. Depois, também é muito importante o trabalhador ter noção de como utilizar, quais são as limitações dos equipamentos de proteção individual. Estes devem ser testados, deve ter também em conta os cuidados no armazenamento e na limpeza e higienização
dos equipamentos de proteção, no transporte também destes equipamentos, o tempo de vida e as regras de eliminação dos EPIs. Isto também é muito importante relativamente às máscaras de proteção para agentes químicos perigosos, porque estas máscaras, ao serem adquiridas, têm também filtros específicos para determinados agentes químicos perigosos e que depois estas máscaras, ou quando estão saturadas, devem ir para um recipiente específico e recolhidas pelo vosso fornecedor. Isto também tem que ser negociado com o fornecedor ou com a empresa de recolha de resíduos especializado para o efeito. Também colocam muito a questão como é que nós nos conseguimos, estratégias para nos conseguimos libertar do papel, não é? Porque recomenda-se sempre a existência de uma ficha de EPIs, uma ficha de entrega de EPIs, para que os trabalhadores assinem a recepção do EPI e para que o responsável também assine a entrega dos EPIs. Isto é extremamente importante, com as regras de utilização e os perigos e os riscos que o trabalhador, ou melhor, que o EPI protege o trabalhador. Uma sugestão para desmaterializar este processo será a utilização de um programa tipo SAP de gestão destes equipamentos de proteção individual. Fica a dica. Ou outros programas, se vocês tiverem conhecimento, partilhem nos comentários, na zona de comentários, outras sugestões para esta desmaterialização. De facto, quando o trabalho exercido pelos trabalhadores, passo a redundância, requer a utilização, renovação continuada de EPIs, fica muito oneroso e ambientalmente também não é correto. Temos imensas folhas e registros continuadamente em papel, obrigando a assinatura continuada dos trabalhadores, da parte da equipa que fornece os EPIs ou do responsável pela entrega dos EPIs. Muitas das vezes perguntam também como é que nós podemos obrigar a utilização de EPIs. Ninguém obriga, não é? Nós o que temos que fazer como técnicos de segurança, como responsáveis pelas equipas de trabalho, temos que informar muito bem os trabalhadores, reforçar a formação e informação dos trabalhadores, dos riscos associados às tarefas e do grau de proteção conferido pelos EPIs. Isto é extremamente importante, se não o mais importante. O porquê da utilização de um determinado EPI. Qual é o seu objetivo? Depois deve ser feita uma reavaliação dos perigos e riscos associados e a adaptação das características e as tipologias do EPI, quer do ponto de vista de conforto, quer do seu grau de proteção. E por último, disponibilizar informação sobre a utilização de EPIs, na ficha de segurança resumo que eu referi num vídeo com o título "É um agente químico perigoso e agora?". Verifiquem, subscrevam o meu canal e vão ver todas as minhas partilhas. E toda esta estratégia vai ajudar a uma tomada de consciência por parte dos trabalhadores. Muitas das vezes o que acontece é uma imposição de utilização de EPIs, ou porque assim já era anteriormente, ou porque quem passou, já aconteceu deparar-me com uma situação em que recomendaram um EPI, um sapato de segurança que não era o correto, mas quem recomendou este equipamento de proteção só teve em conta a parte do conforto e não da prevenção do risco, por exemplo, na utilização de um agente químico perigoso corrosivo, o risco que a trabalhadora, neste caso, tinha a utilizar aquele sapato de segurança era de que o sapato não era o mais adequado para um derrame, por exemplo, de um agente químico corrosivo e já tinha alguns pingos visíveis no sapato de segurança. Outra situação que também por vezes ocorre é os trabalhadores dizerem que as máscaras não se ajustam ou que não são confortáveis e muitas das vezes têm as máscaras nos postos de trabalho, mas não as sabem utilizar corretamente, não sabem o tempo a duração que os filtros
têm, não é? Não sabem utilizar corretamente estes equipamentos, e muitas vezes também as luvas também são um outro problema. Ou porque as luvas não dão jeito, ou porque é mais fácil manusear os materiais e equipamentos sem as luvas, ou porque as luvas deixam marcas nas peças. Temos de ter muita atenção e avaliar cada posto de trabalho, estar a acompanhar o trabalhador, obter feedback e encontrar as melhores soluções de EPIs para os trabalhadores. Isto é extremamente importante. Primeiro, a saúde e a segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós temos que adaptar o posto de trabalho aos trabalhadores e às trabalhadoras. Não são eles que têm que se adaptar aos postos de trabalho. É o contrário. E por isso o nosso trabalho é sermos os facilitadores deste ajuste dos postos de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras. Nomeadamente, e em último caso, na seleção de EPIs que os protejam e que sejam, ao mesmo tempo, confortáveis e de qualidade. Era a minha partilha de hoje. Se queres acompanhar mais partilhas da minha parte, subscreve o meu canal e encontramos-nos no próximo vídeo. Bom trabalho!